Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, sou o professor Darcy Neto. A gente vai hoje a primeira aula assíncrona do conteúdo de mercado de capitais, tá bom? Já estou projetando a minha tela aqui para vocês. Vou só colocar em modo tela cheia para a gente já começar a aula, tá bom? Bom, assistam, igual eu já falei na primeira aula que a gente fez na semana passada, assistam a aula de uma forma com qualidade, né? Tentem pegar um momento do dia que vocês puderem, que vocês estiverem mais tranquilos, sentem numa mesa, não fique deitado na cama assistindo pelo celular, porque aí você não vai aprender o conteúdo, tá? Então, assim, tentem no máximo do possível pegar um caderno e anotando o que eu vou falando e pausando o vídeo, tá? Eu estou preparando todo o material, eu estou gravando um vídeo para vocês justamente para isso, para vocês irem, voltarem, pausarem quantas vezes vocês precisarem, tudo bem? O importante aqui é que vocês aprendam o conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá. Aula síncrona no mercado de capitais, essa é a nossa primeira aula síncrona. Vai ter vários conceitos que eu vou passar para vocês aqui, só que vocês vão perceber que tem muito conceito da economia que provavelmente vocês já viram lá na disciplina de introdução à economia, tá? Quem já fez a disciplina de introdução à economia. Quem está fazendo a disciplina de introdução à economia esse semestre comigo, inclusive, ainda não viu esses conceitos, mas não tem jeito, vai ficar um pouco descompassado alguns assuntos, tá bom? Bom, já me apresentei, sou professor da Universidade Federal Rural da Amazônia e a gente vai começar a nossa primeira aula assíncrona. A bibliografia é essa aqui, que eu já passei para vocês, do Assaf Neto, o livro Mercado Financeiro, tá? Bom, vamos lá. Resumo do conteúdo. O que eu vou dar na aula de hoje, de acordo com o que está no plano de ensino, que eu passei para vocês, o link está lá no Drive, postei o link no Siga A, tudo certinho, tá bom? O que vai ser a aula de hoje? Vai ser o capítulo 1 do livro, só que não vai ser o capítulo 1 inteiro, vai ser um pedaço do capítulo 1, porque ele é um capítulo muito grande. Então, nessa aula eu resolvi preparar para vocês, dentro do capítulo 1, 4 módulos, tá? 1.1, que é escassez e rendimentos decrescentes, 1.1.1, que é curva de possibilidade de produção ou fatores de possibilidade de produção, 1.2, formas de organização econômica, e 1.2.1, os preços e mercado. Tudo bem? Bom, essa é a cara que vocês vão fazer depois que eu falei o tema da aula, né? Uma das duas, provavelmente, tá? Mas fica tranquilo, não vai ser nada pesado, a aula vai ter uma duração rápida de aproximadamente 1 hora, mais ou menos, tá bom? Mas eu preciso que vocês estudem com qualidade, igual eu falei para vocês na primeira aula. Peguem um caderno, vai escrevendo, vai pausando o vídeo, tá bom? Bom, o que o capítulo 1 desse livro quer tratar com a gente, né? Tudo bem que a gente vai demorar 2 aulas para assistir, para ver o capítulo 1, porque o capítulo 1 é essa aula de hoje e a próxima da semana que vem, tá? Eu dividi o capítulo 1 em 2 dias, porque é bastante conteúdo, e eu não queria fazer um vídeo de 3 horas para vocês, tá? Bom, mas já adiantando o que o capítulo 1 inteiro trata. O capítulo 1, ele trata da atividade econômica como essencial a melhor entendimento do funcionamento e funções de mercados financeiros. A compreensão da economia permite que se estabeleça relações entre os seus resultados agregados e o desempenho de vários agentes econômicos que a compõem. Neste contexto, é dado especial destaque aos intermediários financeiros. Os instrumentos de movimentação de fundos são os ativos financeiros que se constituem, em essência, em direito que um agente possuidor apresenta em relação a outro. Esse é o resumo do que vai ser apresentado no capítulo 1 para vocês, que vai ser 2 dias de aula, vai ser esse vídeo e o da semana que vem, que eu termino o capítulo 1, tá? Só que vocês vão perceber que nesse iniciozinho agora a gente vai falar de muito conceito econômico, tá? Porque o nosso assunto é mercado de capitais, só que a gente precisa entender vários conceitos da economia para poder falar de mercado de capitais, tudo bem? Bom, antes de eu começar o conteúdo, 1.1, escassez de rendimento decrescente. Para você que vai fazer aquele fichamentinho maneiro lá, à mão, e vai me mandar no dia da NAP 2 lá, ele digitalizado, todo o fichamento do material do semestre inteiro, naquele combinado que eu fiz com vocês. Então já assistam a minha aula, façam suas anotações, pausem o vídeo, os slides, e depois o livro que eu passei para vocês, e estudem esses 4 módulos do capítulo 1. Tá? 1.1, 1.1, 1.2, 1.2.1, tá? Faça o fichamentinho desses 4 módulos. Essa primeira aula é sobre isso, tudo bem?
Bom, primeiro assunto, escassez de rendimentos decrescentes. O que a gente vai falar sobre isso? Bom, é por meio do conhecimento da economia que se forma uma visão mais ampla e crítica de todo o funcionamento do mercado financeiro. Por isso que eu disse para vocês que a gente precisa ver um pouco de economia antes de entrar propriamente dito no mercado financeiro, no mercado de capitais, tá bom? Permitindo que se responda a diversas questões que envolvem poupança, investimento, desenvolvimento, avaliação, tá? A economia estuda a riqueza, as transações de troca que se verificam entre as pessoas, né? Procura compreender a decisão de utilização de recursos produtivos escassos. FDP aqui não é nome sujo não, tá, gente? É fatores de produção. Terra, capital e trabalho são nossos 3 fatores de produção mais essenciais, tá? Que carrega um custo de oportunidade no processo de transformação e produção de diversos bens e serviços e sua distribuição para consumo, tá? Porque o que é a riqueza? A riqueza é a utilização, transformação, produção e distribuição. Ela tem que girar na economia, né? As pessoas têm que comprar, outras pessoas têm que vender, outras pessoas têm que comprar insumo, outras têm que consumir bens e serviços, e isso circula o dinheiro na economia, tudo bem? O que é o custo de oportunidade? Talvez vocês já tenham visto na disciplina de Introdução à Economia, mas às vezes eu vou voltar em alguns conceitos aqui para vocês, só para a gente relembrar, tá? Custo de oportunidade é aquele custo que você tem quando você precisa abrir mão de alguma coisa para fazer outra. Por exemplo, você está aqui hoje assistindo aula comigo, então, qual é o custo de você estar aqui assistindo aula comigo? O custo é que você ainda não tomou banho hoje, que você chegou do trabalho agora e veio assistir a aula. Ou você ainda não jantou, você está com fome. Você não está se dedicando à música, você podia estar tocando algum instrumento, estudando a música, mas não, você está assistindo a minha aula hoje, tá? Então, o custo de oportunidade do que você está fazendo, né, o custo disso aqui, de você estar sentado com o seu caderno na frente do computador, vendo o professor falar, é exatamente o que você deixou de fazer para assistir essa aula, tudo bem? Esse é o conceito de custo de oportunidade que a gente vê lá em Introdução à Economia. Então, a gente falou da riqueza e o que a economia estuda a riqueza, né? Por isso que o conceito de economia nesse início dessa disciplina de mercado de capitais é muito importante para a gente, tá? Fatores de produção, FDP, que não é nome feio, que eu falei para vocês já, representam todos os bens e serviços utilizados no processo de produção de outros bens, utilizando-se de processos e tecnologias adequadas. São identificadas as seguintes categorias de fatores de produção. Então, eu falei lá atrás, fatores de produção estão essencialmente 3, terra, capital e trabalho. Só que tem mais, né? Terra, capital, trabalho, investimentos produtivos e inovação tecnológica. Mas, de praxe, os 3 primeiros são os mais importantes. Tudo bem? Agora eu vou explicar cada um deles, né? Fator de produção terra é um fator de produção primário, né? Ela está lá. Ninguém precisou fazer nada, ela existe, tá? Deus veio, criou, a terra está lá, né? Não é alguma coisa que precisou ser construída, tá? Então é um fator de produção primário porque a gente chegou aqui e ela estava lá já, entendeu? Só tinha mata e capivara e a terra também estava no meio. Envolve terras urbanas destinadas para edificações, áreas cultiváveis e produtivas, como agricultura e pecuária, recursos naturais, água, ar, reserva mineral. Então, o fator de produção terra é o primeiro que a gente trata, é o fator de produção primário, né? A gente tem a terra que foi dada para a gente, né, para produzir, para tirar coisas dela, tá? Pode ser para construir um prédio, pode ser para cultivar alguma coisa, agricultura, pecuária, pode ser para utilizar recursos naturais, a gente utiliza a água, a gente utiliza as ervas minerais, a gente utiliza o ar, tudo bem? Qual a remuneração desse fator de produção terra? Aluguel. Você precisa daquele espaço ali, você vai alugar aquele espaço. Eu quero plantar. Aí você vai arrendar uma terra de alguém e vai pagar uma mensalidade para a pessoa de que você arrendou a terra, tá? Então, a remuneração desse fator de produção é aluguel. Capital, segundo fator de produção, representado geralmente por bens duráveis utilizados no processo de produção e capital financeiro destinado a financiar a produção. Exemplo, máquinas e equipamentos. Você tem máquina na sua empresa. É capital. Você pagou caro por ela e você usa ela para produzir, tá? Você utiliza ela para produzir um bem durável, né? Você tem uma empresa de geladeira. Você tem uma máquina lá que faz a porta da geladeira, tá? Ou o capital financeiro, porque o capital pode ser uma máquina e o capital pode ser um empréstimo para comprar uma máquina,
para financiar, tá? Por isso que eu coloquei ali, máquinas e equipamentos / empréstimos empresariais, tá? Porque o capital ou você é o capitalista lá, o dono da empresa e tem uma máquina, ou você pegou um empréstimo, você tem um capital financeiro para destinar à sua produção, a produção da sua empresa, tá? Qual a remuneração do capital? Quem paga o capital? Os juros, né? Se você emprestou dinheiro, na hora de você pagar de volta, você vai pagar mais caro. Então, essa é a remuneração do capital, os juros, tá bom? Próximo fator de produção, trabalho. Que esses três primeiros que eu falei são os mais importantes, né? Terra, capital e trabalho. Trabalho também é um fator primário, né? Por quê? Porque o trabalho é a nossa mão de obra, é o ser humano e a capacidade física e intelectual dele de trabalhar, de produzir, tá? Então, quando a gente chegou aqui, só tinha mata e capivara, só tinha terra, que era um primeiro fator de produção, né, um fator de produção primário, e a gente, se deu a gente, como outro fator de produção primário, né? Só que como é medido, né? É tempo, né? A nossa força de trabalho é medida pelo tempo de trabalho. Considera o tempo dedicado à execução de alguma atividade, capacidade física e também conhecimentos utilizados no processo de produção, capacidade intelectual. Então, você tem tempo para produzir algo, a empresa vai te contratar, você tem conhecimento para produzir algo, a empresa vai te contratar, tá? Quem que paga a remuneração do trabalho? O que é a remuneração do trabalho? Salário. A empresa te contrata, você vai determinar uma determinada função naquela empresa e você vai receber salário em troca, tá? Então, você é pago para isso. Os outros dois são importantes também, mas os três primeiros de praxe são os mais essenciais, terra, capital e trabalho. Mas a gente também tem investimentos produtivos, aplicações de recursos de caixa alternativos produtivos que prometem retorno de forma continuada. Empresa, por exemplo, você tem uma empresa. Para quê que você quer uma empresa? Porque você quer ganhar dinheiro, você quer ter lucro. Quem que paga o que você está investindo? Eu abri uma empresa de vender suco. Por que você abriu essa empresa? Você quer ganhar dinheiro, né? Você quer vender. Então, quem que paga essa empresa? Você comprou a matéria-prima, preparou o suco e tal, foi R$ 5 por garrafa de suco, você vende a 10 por garrafa de suco. A diferença é o seu lucro e é isso que você está buscando, tá? Você criou uma empresa para um determinado produto, fazer um determinado serviço, para vender aquele produto para ter um retorno, tá bom? E o último é a inovação tecnológica. Substituição de fatores primários de produção por novas tecnologias, homem-máquina, né? Você tira 10 caras da linha de produção e coloca uma máquina que faz o trabalho de 10 caras numa linha de produção. Isso é inovação tecnológica, tá? Conhecimento com medida de valor. Remuneração da inovação tecnológica, royalties e direito de patente. Por quê? Porque inovação tecnológica é alguma coisa que você criou na sua cabeça que não existia e patenteou aquilo, né? Você patenteou um método de produção revolucionário. Você criou um equipamento que vai otimizar a sua linha de produção, vai reduzir o custo da sua produção, vai produzir mais geladeira por hora, entendeu? Então, você vai patentear aquele conhecimento, aquela inovação que você criou, que você descobriu, que você bolou, e a sua remuneração é isso, é royalty e direito de patente, tá? Se alguma outra empresa quiser utilizar a sua tecnologia que você patenteou, ela vai pagar para você os direitos de patente, tá? Então, esses são os 5 fatores de produção que a gente tem, mas os 3 primeiros são os mais importantes e são que os livros de economia adotam mais: terra, capital e trabalho, tá bom? Estou indo muito rápido, estou devagar. Bom, o vídeo é gravado, então você pode pausar a hora que você quiser e tá tudo certo, tá bom? Bom, deixa eu tomar uma água aqui que eu estou falando rápido. Toda sociedade econômica enfrenta 3 problemas fundamentais e determinados pela escassez. Por quê? Qual que é o problema, gente? Escassez. A gente tem, nós como seres humanos, temos desejos infinitos de bens e serviços, só que nós temos recursos escassos para aquilo. Por isso que a gente estuda economia, por isso que existe o economista, por isso que existe o assunto economia, né? É o estudo dos recursos escassos. Melhor alocação de bens e serviços, de produção, para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro do que a gente pode fazer. Tá? Só que existem esses 3 problemas fundamentais de qualquer sociedade econômica. Sociedade econômica aqui a gente entende como país, né? Cada país adota um tipo de economia diferente, mas
todas elas se deparam com esses 3 problemas fundamentais. Por causa da escassez, né? Por causa de os nossos desejos são infinitos, só que os nossos recursos são limitados. Em que quantidade produzir, o que você quer produzir e quanto você quer produzir desse bem, como produzir com recursos tecnológicos financeiros, tá? E para quem produzir, em qual mercado, para quem que você vai vender, qual que é a sua demanda, qual que é o seu mercado, tá bom? Então, toda a sociedade econômica enfrenta esses 3 problemas fundamentais por causa da escassez. Entretanto, cada sociedade econômica traz suas regras de acordo com suas condições, verdades e convicções, tá? Mas mesmo assim, independente de como cada país trata a sua realidade, esses 3 problemas são essenciais por causa da escassez, tudo bem? Bom, então qual é o problema da economia? Vamos produzir tudo e tá tudo certo, né? O problema é esse, né? O problema é a escassez. Os desejos do ser humano são infinitos, nós queremos bens e serviços dos mais diversos ilimitadamente, porém os nossos recursos são escassos, né? A gente tem um pedaço de terra limitado, a gente tem um número de gente limitado em quantidade de pessoas, a gente tem capital limitado, né? A gente não tem dinheiro infinitamente. Os nossos recursos são escassos, né? A gente tem aquela terra para plantar, mas se alguém plantou, você não consegue fazer outra coisa com ela, porque ela já está sendo utilizada. Então, quanto mais terra você utiliza para plantar, mais escasso a terra fica, porque vai tendo cada vez menos terra disponível para você fazer alguma outra atividade. Tudo bem? A escassez dos recursos na natureza faz com que a gente precise fazer a melhor alocação de bens e serviços. Exatamente isso que eu disse. Quanto mais terra você usa para plantar, menos terra você vai ter disponível depois, né? Então, o estudo da melhor alocação devido a essa escassez é a economia. O que rege a economia é o porquê existe economia, tá? E sempre enfrentamos trade-offs. O que é trade-off? Vamos lembrar lá da aula de introdução à economia que vocês já tiveram ou estão tendo. Trade-off é a decisão, é a escolha que você vai ter como indivíduo de fazer uma coisa e não fazer outra, tá? Geralmente a gente enfrenta trade-off o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a gente não se depara com isso. A gente não realiza que a gente está fazendo um trade-off. Você está aqui assistindo a minha aula, significa que você não está dormindo. Você teve que escolher entre dormir e assistir a aula. Você veio assistir a aula. Você, sei lá, você está com fome e quer tomar banho. Você vai ter que escolher qual que você vai fazer primeiro, né? Então a gente faz trade-offs, a gente enfrenta trade-offs, são escolhas conflitantes. A definição de trade-off é escolhas conflitantes, que você tem que fazer uma coisa abrindo mão de outra, tá? Então, a economia enfrenta trade-off, como o ser humano enfrenta trade-off o tempo todo, o dia inteiro, todos os dias da vida, tá? Quanto mais dinheiro se gasta com alimentação, menos dinheiro sobra para comprar roupa. Quanto mais o governo gasta com obra em estrada, menos sobra para investir em educação. Então, assim, esses trade-offs nós enfrentamos como seres humanos, o governo enfrenta como uma entidade, como um agente econômico, e todo mundo enfrenta esses trade-offs, tá? Instituições, pessoas, famílias, tudo, tá bom? Bom, agora a gente falou de escassez, a gente falou do problema da escassez e tudo o que rege esse problema da escassez. Agora a gente vai falar sobre o próximo ponto, que é rendimentos decrescentes. Rendimentos decrescentes é uma lei de rendimentos decrescentes, tá? Davi Ricardo, lá atrás, há muito tempo atrás, falou sobre uma lei de rendimento decrescente. Mas o que é essa lei de rendimento decrescente? Quantidades adicionais de fatores de produção promovem incrementos na produção, porém a taxas decrescentes. Vamos de novo, devagar. Quantidades adicionais de fatores de produção promovem incremento. Então, assim, se você tiver mais trabalho, se você puder contratar mais gente, a sua produção, que é X, vai passar a X mais 1, tá? Sua produção vai ter um incremento. Porém, a taxa decrescente, o que significa? Quanto mais trabalhador você contratar, menos por trabalhador você vai ter produzido. Relaxa que eu vou explicar de novo com um exemplo. Quando o fator de produção está fixo, por exemplo, terra. Por que terra é um fator de produção fixo? Porque você não consegue construir mais terra do que já existe, né? Essa é a nossa
Premissa mais básica. O aumento de outro fator variável, por exemplo, trabalho. Você consegue contratar mais gente, mas você não consegue produzir mais terra. Tá? Uma vez ultrapassado certa quantidade de trabalhador, leva a uma redução da sua produtividade marginal. Vou dar outro exemplo. Você tem uma fábrica, você tem uma linha de produção, e essa linha de produção tem um tamanho adequado para trabalhar 20 pessoas. E essas 20 pessoas produzem 40 produtos. Aí você vai falar assim, não, eu vou aumentar minha produção então, eu vou contratar mais uma pessoa. Aí vai ter 21 pessoas na linha de produção. Talvez sua produção aumente para 43 produtos, tá? Aí você vai contratar mais um, 22, 23, 24, 25, 26. Você vai chegar num ponto que você vai ter 40 funcionários e você vai estar produzindo 44 produtos, entendeu? Chegou uma hora que você tem tanta gente na sua fábrica que um acaba atrapalhando o outro no espaço ali, né? Um esbarra no outro, aí o outro derruba o negócio no chão porque esbarrou no outro, né? Todo mundo começou a ficar muito perto e isso começou a atrapalhar a produtividade. Então, a lei do rendimento decrescente, ela fala justamente isso. Quantidades adicionais de fatores de produção, quando um fator é fixo, trabalho, capital, terra, quando o fator terra, por exemplo, que é fixo, você aumenta outro fator que é variável, trabalho, você eleva a sua quantidade, porém cada vez menos. Vou dar um exemplo numérico aqui para vocês, que é o exemplo do livro que vocês vão ler lá depois de assistir a minha aula. A produção do saco de produto agrícola não acompanha proporcionalmente o crescimento do número de trabalhadores. Então, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho 0 trabalhadores, eu tenho produção total de 7.000 sacos, produção por unidade de mão de obra 0, porque ninguém está produzindo nada. Opa, contratei um cara, ele está produzindo 10.000 sacos. Produtividade, qual que é a produção por unidade de mão de obra? 10.000, só ele que está fazendo. Produção incremental por unidade de mão de obra, 3.000. Então, se você pensar em contratar o segundo, você vai ter uma produção incremental de 3.000. Desculpa, estou falando merda. Você tem o funcionário 1 ali, ele está produzindo 10.000, mas antes, quando você não tinha ninguém, você tinha uma produção total de 7.000. Ah, tem que sair de algum lugar, assim, sem contratar ninguém eu produzo 7.000. Se eu contratar um funcionário, eu produzo 10. Sua produção incremental foi 3.000, é a diferença de 7.000 para 10, tá? De 7 para 10, você tem a produção incremental da sua mão de obra de 3.000 produtos, sacos de produto agrícola. Aí você contratou o segundo funcionário ali, na sua linha de produção. A sua produção total foi de 10.000 para 12.000. Qual que é a sua produção por unidade de mão de obra? Caiu para 6, porque você aumentou a sua produção total, só que unitariamente caiu de 10 para 6. Tá? Qual que foi a sua produção incremental? 2. Por quê? Porque quando você tinha um funcionário, você produziu 10, agora você tem 2 funcionários, você produziu 12. Então, de 10 para 12, você teve um incremento de 2.000 por unidade de mão de obra. Se aumentou para 3 funcionários, você ainda aumentou sua produção total para 13.500 sacos. Só que se dividir per capita, se dividir esse valor para 3 funcionários, vai cair novamente a produção por funcionário, vai dar 4,5. Qual foi a sua produção incremental? É de 12 para 13,5, 1.500. Tá? Você contratou o quarto funcionário. Você está produzindo 14.000. Na sua produção total, você ainda está produzindo mais. Só que a sua produção por funcionário está caindo cada vez mais e sua produção incremental também está caindo. Esse é o conceito de lei de rendimentos decrescentes. Quanto mais você coloca um trabalhador na sua linha de produção, mais você aumenta a sua produção total, mas a produtividade por funcionário cai e a sua produção incremental vai cair. Aí eu coloquei a pergunta aqui, por quê? Porque eu já falei aqui para vocês. Vai chegar num ponto que você tem tanta gente trabalhando num espaço tão delimitado que você não consegue aumentar a sua terra, que um atrapalha o outro. Então, assim, eles vão se prejudicar, eles vão atrapalhar o outro e vão ser menos produtivos, né? Essa é a questão da lei de rendimentos decrescentes. Depois, professor, não entendi o que é isso. Manda e-mail para mim, recorre ao livro que eu mandei para vocês. É um conceito muito fundamental, tá bom?
Vamos lá. Essa lei é fundamental, de fundamental importância para a economia e para a avaliação tecnológica, permitindo melhor entendimento entre as variações e quantidades produzidas. Então, se a gente falar assim, ah, tá, mas a gente quer produzir quanto e como? Opa, vamos pensar na lei de rendimento decrescente? A gente pode construir uma fábrica para ter uma capacidade máxima de produção de 50 funcionários. A gente vai contratar 100 funcionários para produzir o dobro? Não, porque a gente sabe que, pela lei dos rendimentos decrescentes, se a gente tiver o dobro de funcionário, a gente vai produzir menos por funcionário, tá? Então, isso é muito importante para você, como empresa, pensar em quanto você quer produzir, de acordo com o seu espaço limitado, tá? Se não houver isso, era só contratar mais gente para resolver o problema de produtividade em qualquer situação. Ah, economia para quê? Contrata mais 20 pessoas, vai produzir mais. Contrata mais 40, vai produzir mais. Contrata mais infinito, vai produzir infinito. Não é assim, né? A gente acabou de ver pela lei dos rendimentos decrescentes que não é assim que funciona. Agora eu vou falar sobre dois conceitos básicos, porém talvez um pouco difícil de entender. Economia de escala e deseconomia de escala. A gente consegue ver que um é o oposto do outro. Essa é a premissa básica, tá? Economia de escala. Um incremento faz a produção maior. O que é um incremento? Ah, você tem uma linha de produção com 10 pessoas e nenhuma máquina. Aí agora você tem 9 pessoas e uma máquina. Só que essa máquina está produzindo mais do que 4 pessoas juntas. Então, economia de escala é isso. Você teve um incremento na sua produção, você colocou uma máquina na sua produção e fez com que a sua produção aumentasse mais do que o custo daquela máquina foi para você. Tá? Isso é economia de escala. Uma geradinha ali, em alguma coisa que você faz, você produz bem mais do que vale o preço daquela máquina. Tá? Porque você tem que pagar aquela máquina de alguma forma. Você vai comprar uma máquina para produzir menos do que você já produzia? Não. Você tem que contratar, você tem que comprar uma máquina para produzir pelo menos uma quantidade X de que você vai pagar aquela máquina, tá? Você não quer ter prejuízo quando você compra a máquina. Você compra a máquina para produzir mais, para pagar a sua máquina, tá? Deseconomia de escala é o inverso disso, né? É um incremento que aumenta o custo. Você não atinge a produção que você achou que você atingiria. Ah, dá um exemplo de deseconomia de escala. Você comprou uma máquina errada. Você comprou uma máquina que ela faz aquilo que você quer que ela faça. Só que na economia de escala, você comprou uma máquina completa, que ela faz e joga, embala e faz o cacete todo. Na deseconomia de escala, você comprou uma máquina que ela não faz tudo aquilo. Então, assim, ainda assim, você vai ter que contratar mais 2 pessoas para tirar as coisas da máquina, para embalar a mão. Então, assim, você comprou uma coisa errada. Você teve um pequeno incremento na produção, só que a sua produção não atingiu o que você esperava, tá? Então, você, nesse momento, você tem um custo maior de manter aquela máquina ali do que um retorno, né? Do que aquele lucro, do que aquela produção que você estava esperando, tá? Economia de escala e deseconomia de escala é isso. Tudo bem? Bom, vamos para o segundo tópico do primeiro ponto lá, 1.1.1, que é curva de possibilidade de produção, ou fronteira de possibilidade de produção, tem o mesmo nome, tá? Quem está fazendo a disciplina de introdução comigo, está vendo esse mesmo que eu tirei de lá e coloquei aqui, tá? É um gráfico que mostra as combinações de produtos que a economia tem possibilidade de produzir, os fatores de produção e a tecnologia de produção disponíveis. Ela mostra as combinações de produtos em que a economia pode produzir a qualquer combinação na fronteira ou dentro dela. O que é na fronteira? O máximo que você consegue produzir de bem e serviço de alguma coisa. Tá? Pontos fora da fronteira, acima do máximo, não são viáveis. Você não consegue produzir porque os recursos são escassos. A inclinação da FPP, que é a fronteira de possibilidade de produção ou curva de possibilidade de produção, mede o custo de oportunidade de um carro em termos de computadores. Eu estou dando um exemplo aqui que eu vou ter um gráfico ali depois no próximo slide, tá? Então, na economia a gente gosta de facilitar as coisas, então a gente gosta de jogar tudo em gráfico. Como vocês já viram a introdução à economia, provavelmente vocês já viram um monte de coisa de gráfico. A gente sempre joga 2 produtos, 2 bens, 2 situações, sempre um trade-off, uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Para quê? Para facilitar o entendimento da teoria, tá? Então, a gente tem um exemplo ali que a gente está fazendo, tem uma produção de carro e tem uma produção de computador.
Esse custo de oportunidade varia dependendo da quantidade de cada um desses bens que a economia estiver produzindo. Então, vamos para o nosso exemplo. No eixo Y, eu tenho a quantidade de computador produzido pelo país, por uma empresa, enfim. Tem uma quantidade de computador sendo produzido. No eixo X, eu tenho uma quantidade de carro sendo produzido. Tá? O que é a minha fronteira de possibilidade de produção? É essa linha vermelha que pega tudo aqui, ó. Por que ela se chama isso? Porque é literal, gente. É uma fronteira de possibilidade de produção. É todas as combinações máximas de produção que eu consigo fazer dentro do limite que eu tenho de recursos escassos. Tá? Eu quero produzir o ponto C aqui, ó. Quero produzir isso aqui. Essa quantidade de carro e essa quantidade de computador. Dá? Não. Por quê? Porque a sua fronteira está aqui, ó. Então, o que significa? Que o máximo que você consegue produzir de carro e computador está dentro dessa linha. Ou está dentro dessa linha, ou está nessa linha, tá? Por isso que ela chama fronteira. Tudo bem? Então tá, eu quero construir o ponto A, eu quero produzir o ponto A. Eu tenho uma empresa de... olha como eu sou rico, eu tenho uma empresa de computador e tenho uma empresa de carro. Olha que básico. Quero produzir o ponto A. Então tá, então o máximo que eu consigo produzir no ponto A são 600 carros e 2.200 computadores. Posso? Posso. É o máximo. É só a fronteira de possibilidade de produção. Não, eu quero produzir um pouco mais de carro e menos computador. Mas o máximo de ambos que eu conseguir também. Pode? Pode. Ponto B. Eu quero produzir 700 carros aqui e 2.000 computadores. Consigo produzir 701 carro e 2.000 computadores? Não. Esse aqui é o máximo que você consegue produzir nesse ponto. Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem infinitos pontos nessa curva, infinitas combinações de produção de carro e de computador que a gente pode escolher produzir. Eu quero produzir esse ponto aqui, ó. Pode? Pode. Esse aqui? Pode. Esse, pode tudo. Professor, eu quero produzir o ponto F. Eu quero produzir o máximo de computador que eu puder e um pouquinho de carro só. Opa, tá bom, posso. Eu vou produzir isso aqui de carro, que não tem um número aqui, eu vou chutar, sei lá, 100 carros e 2.900 computadores. Posso produzir. Eu quero produzir só computador, não quero produzir zero carro. Quanto? 3.000. 3.000 computador, produzindo zero carros, eu consigo. Não, eu quero produzir o máximo de carro que eu conseguir e eu não quero produzir nada de computador. Posso? Também. O máximo de carro que eu posso produzir são 1.000 carros se eu não produzir nenhum computador. Tá? Beleza? Beleza. Eu não quero produzir o máximo, não. A demanda está fraca, eu quero produzir só 300 carros e 1.000 computador. Está dentro da fronteira. Não é o meu máximo, não é o máximo que eu posso fazer, mas é o que eu quero fazer no momento. Ok, você pode fazer também. Você não pode fazer nada fora da curva, porque aqui é ilusório, né? Aqui não existe recurso para isso. Recurso o quê? Fatores de produção, terra, capital, trabalho, investimento financeiro, tudo isso, tá bom? Entendeu o que é curva de fronteira de possibilidade de produção? Vamos dar outro exemplo aqui. Eu sou um cara rico, eu tenho uma empresa de computador e uma empresa de carro. Só que existiu no mundo aí, lançaram uma nova tecnologia na área da informática, na indústria da informática, que possibilitou que eu conseguisse produzir mais computadores ao mesmo número de carros. Tá? O que acontece? A minha curva do lado do computador desloca para cima. A do carro mantém lá no mesmo ponto. Eu não estou aumentando a tecnologia do carro para produzir mais carro. Estou produzindo só mais computador porque a tecnologia da área da informática melhorou. Então, aqui eu passei de 3.000 para 4.000 computadores pela mesma quantidade de carro. Por isso que ela fecha no mesmo ponto aqui. Porque só aqui a tecnologia melhorou. Tá? Com esses resultados, a fronteira de possibilidade de produção desloca para fora. Tá? Ela faz esse sentido daqui para cá. E se a economia está indo do A ao G, que é aqui, ó, do A ao G, eu consigo produzir um pouco mais de carro e um pouco mais de computador, porque a minha fronteira de possibilidade de produção subiu, né? Ela está no eixo aqui, ó, imagina a minha mão aqui, ó, eixo Y, eixo X está aqui, ó, a minha fronteira é essa minha mão aqui. Aí, a tecnologia do computador aumentou. Opa,
Minha fronteira de possibilidade de produção aumentou. A de carro permanece intacta, lá embaixo. Ah, não, mas não aumentou não, a de computador não, foi a de carro que aumentou. Opa, ela faz assim, ela desloca onde aumenta, onde melhora. Voltando aqui. Ah, não, houve um avanço tecnológico na indústria de computador e de carro, eu consigo produzir mais dos dois agora. Opa, aumenta aqui e aumenta aqui. Tá? A curva de possibilidade de produção ela pode deslocar de acordo com o avanço tecnológico. Tá? Ah, eu consigo. Tem uma tecnologia nova agora que dá para produzir, em vez de 1.000 computador por hora, a gente produz 1.200 computador por hora. Ok. Se chama fronteira de possibilidade de produção porque é o máximo que você pode produzir, dada aquela tecnologia, dado aquele capital, dado aquele trabalho. Alguma coisa melhorou? Opa, a curva desloca. Tudo bem? Foi? Bom, gente, a gente finalizou a primeira parte dessa aula de hoje, tá? Que é a parte 1.1. Agora a gente vai para a parte 1.2. Quem quiser pausar o vídeo nesse momento para dar uma descansadinha, fazer qualquer outra coisa e assistir a segunda parte depois, fiquem à vontade. Dá uma pausa, esticar o corpo, tomar um café, uma água. Eu já estou com café e água junto aqui do meu lado, no banheiro, e daqui a pouco a gente volta. Então, se quiser pausar o vídeo para dar uma refrescada na memória, a hora é agora, tá? Café. Vamos continuar, então. Agora, a segunda parte, formas de organização econômica. A economia volta-se essencialmente para a forma como seus vários agentes decidem sobre os recursos escassos, visando produzir bens e serviços orientados ao atendimento dos objetivos do bem-estar da sociedade. Por que a gente busca a melhor alocação de bens e serviços? Porque a gente quer proporcionar a melhor qualidade de vida para todo mundo. Tá? É isso. Crescimento populacional, evolução tecnológica, melhoria no padrão de vida já são três coisas que justificam a demanda crescente por bens e serviços. Meu salário melhorou, meu padrão de vida aumentou, pô, vou comprar uma TV Smart, 50 polegadas. O meu padrão de vida melhorou, eu vou num restaurante mais caro, eu vou comprar uma picanha, vou comprar um filé mignon, né? Então, de acordo com a melhoria do padrão de vida, você melhora a sua necessidade por bens e serviços que antes você não tinha, né? Então, assim, se a gente colocar isso no extremo, no limite, crescimento populacional, evolução tecnológica e melhoria no padrão de vida, justificam a demanda crescente de tudo, tá? Pessoas que não tinham acesso a alguma coisa, com a melhoria de vida, agora ela tem acesso àquilo, tá? Então, multiplica isso para todo mundo. Então, a gente sempre vai ter uma demanda crescente perante esses três fatores, tá? Crescimento populacional, evolução tecnológica e melhoria no padrão de vida. É importante compreender que essas necessidades ilimitadas, já falei, os desejos do ser humano são ilimitados, porém os recursos são escassos. Essas necessidades ilimitadas em países ricos sinalizam expansão maior em nível internacional, incentivando o processo de globalização de toda a economia. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando você tem melhoria no seu padrão de vida, o seu país é rico, você tem necessidades maiores cada vez mais, isso sinaliza que você é um país globalizado, é um país com padrão de vida melhor, é um país com o bem-estar social coletivo é maior do que os outros países. Então, significa que esse país ele é mais produtivo. Tá? Foi? Beleza. Bom, basicamente a gente vai falar de duas formas de organização econômica. A economia capitalista, que é a que a gente vive hoje, Brasil é um país capitalista, onde prevalece a propriedade privada, e a economia de mercado. Mercado, mão de obra lá, oferta, demanda, você compra produto, o preço aumenta, essa é a dinâmica da economia capitalista, tá? Você quer alguma coisa, você precisa comprar por aquilo, você precisa trabalhar, você comprou alguma coisa, ela é sua, né? Ela é sua propriedade, nenhuma outra pessoa pode tirar de você e tal. Essa é a economia capitalista que a gente vive, tá? Só que também existem economias socialistas, as propriedades são transferidas ao governo, ao Estado, a uma economia centralizada. Tudo bem? O que eu tinha para falar para você sobre mão invisível e presença do Estado? Lá no livro de Introdução à Economia, do Mankiw, a gente tem os 10 princípios da economia, e o princípio 7 da economia, ele fala justamente isso. O que ele fala?
às vezes os governos podem melhorar os resultados do mercado. Por quê? Porque a mão invisível de Adam Smith, lá falando que o mercado se autorregula, a oferta gera demanda, a demanda gera oferta, e todo mundo chega no equilíbrio sozinho, é meio furado, né? Um pouco furado esse papo. Porque a gente sabe que existem falhas de mercado, a gente sabe que existem externalidades, né? Então, o mercado sozinho não consegue se regular, tá? Essa é uma premissa básica também. Há quem acha que isso é errado, acha que o mercado sozinho se regula, mas, assim, pelo que a gente estuda na teoria econômica, a gente sabe que ele não se regula, por isso que o livro já fala, existem falhas de mercado, existem externalidades positivas e negativas. Então, perante a isso, a gente já vê nos próprios manuais de economia, de teoria econômica, falando que a mão invisível de Adam Smith fala que o mercado se autorregula, mas ele não se autorregula de uma maneira ótima, né, de maneira otimizada ou eficiente, né. Ele pode se autorregular, mas não é a melhor autorregulação que ele faz. Então, entra com o princípio 7 da economia, que às vezes os governos podem melhorar os resultados do mercado. Mas vai ser um governo centralizado, de um poder centralizado igual ao socialismo? Não, não vai ser, não vai ser. Né? Não é para você comprar um bem e isso ser transferido para o Estado. É porque precisa existir a presença do Estado na economia, porque o Estado regula, o Estado fiscaliza, o Estado. Você comprou um bem, tá, esse bem é seu. Se alguém tentar tirar de você, o Estado vai falar, não, esse bem é dele, ele comprou. Tá? O Estado pode dar incentivo à empresa. Teve um boom de compra de carro esse ano. As pessoas querem comprar carro e tá mais barato o carro. Por quê? Porque o governo tirou o IPI do carro, o imposto sobre produto industrializado, então o carro está mais barato. Então, assim, o governo consegue fazer vários mecanismos para que ele consiga melhorar essa eficiência dos mercados, porque os mercados não se regulam sozinhos. Bem? Por que os mercados não se regulam sozinhos? Porque existe externalidade, porque existem falhas de mercado, o mercado não é perfeito por si só. Então, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Então, isso vai muito ao encontro do que a gente fala de economia capitalista. Prevalece a sociedade privada a economia, e a economia de mercado. Você não tem um poder centralizado, o governo não fala assim, não fala o quanto a sua empresa vai produzir e o que você vai produzir. Ele não fala isso, ele não tem que te falar isso. Quem tem que saber o quanto você vai produzir e o que você vai produzir é você. Você tem que fazer cálculo, você tem que pegar lá o seu economista, falar assim, calcula o preço de equilíbrio aí para eu quero produzir geladeira. Quanto que eu posso vender máximo? Né? Não é o Estado que vai te falar isso, é o seu economista ali, que você contratou para sua empresa para calcular o preço do seu mercado. Tá? Mas o governo, a presença do governo é muito importante para ele regular e para ele fiscalizar essas falhas, para ele minimizar as falhas de mercado, as externalidades, para ele dar subsídio. Ele reduziu o IPI do carro. Ele colocou mais, injetou dinheiro na economia, a economia está mais aquecida, as pessoas estão consumindo mais, tá? Então, por isso que eu coloquei ali, mão invisível e presença do Estado, porque a mão invisível fala que os mercados se regulam sozinhos, mas a presença do Estado é importante, tá? Os mercados não se regulam sozinhos de uma forma eficiente. Tudo bem? Bom, a gente agora está indo para o último ponto da nossa aula de hoje, que é os preços de mercado. As relações de trocas entre os agentes econômicos desenvolvem-se mediante o mecanismo da formação de preços no mercado. Isso é óbvio, né? Você tem uma empresa, você vai produzir papel. A primeira pergunta que você vai se fazer é: por quanto eu vou vender esse papel? Por qual o valor máximo que eu quero vender e qual é o valor máximo que as pessoas vão querer pagar por ele? Essas duas perguntas você vai se fazer. Quando o preço é fixado, há também uma geração de informação de valor pelo qual o vendedor ou o comprador seriam dispostos a negociar um bem. Por isso que a gente sempre joga num gráfico. O preço numa economia de mercado é determinado pela intersecção, pelo encontro de duas coisas, tá? Das curvas de oferta e demanda, ao qual exprime o ponto de equilíbrio de mercado, ou preço de equilíbrio, preço e quantidade de equilíbrio. Tá? Expressando por P o preço e Q a quantidade, temos a seguinte representação gráfica. Gente, economista adora gráfico, tá? Então vocês não vão fugir disso de jeito nenhum. No eixo Y a gente tem preço, no eixo X a gente tem quantidade. Do quê? Do que a gente quiser, do que a gente está analisando.
A curva de oferta é essa curva ascendente inclinada para cima, e a curva de demanda é essa curva descendente inclinada para baixo, tá? Que provavelmente vocês já viram na aula de economia, de introdução à economia, como que se consolida, por que, que a curva de oferta é para cima e por que, que a curva de demanda é para baixo. Tá bom? Então, a gente tem aqui PE e o QE. Significa que nesse mercado, sobre esse preço e essa quantidade desse determinado bem, o preço de equilíbrio é esse. Significa que as empresas vão vender esse produto nesse preço, que é o preço máximo que elas podem conseguir e que as pessoas querem comprar, e essa é a quantidade máxima que elas vão conseguir vender e que as pessoas vão comprar. Então, é quando a demanda do que as pessoas querem comprar faz a intersecção, faz o mesmo ponto ali da oferta. Eu como empresa quero ofertar 10 produtos, mas existe uma demanda no mercado que quer comprar 10 produtos. Opa, cheguei num equilíbrio de mercado. Tudo bem? Bom, em economia de mercado, os consumidores e produtores reagem de forma diferente aos preços, igual eu já falei para vocês. O vendedor quer o preço mais alto que ele puder, né, lógico, e o comprador quer o preço mais baixo que ele puder comprar. Né? O ponto E significa, o ponto E, que é o equilíbrio do mercado, que é esse aqui, significa o equilíbrio entre a oferta e a demanda de bens e serviços do produto que você está analisando, tá? Sendo o nível de preços e a quantidade exatamente iguais e que os vendedores gostariam de vender e os compradores gostariam de comprar. As curvas de oferta e demanda podem deslocar de acordo com a procura de bens e serviços. Por exemplo, a sua demanda está aqui, ó, é essa curva aqui de demanda. As pessoas estão demandando isso aqui. Ah, teve um boom na economia, reduziu o preço do IPI lá do carro, o carro está mais barato. Opa, as pessoas querem mais carro. A sua curva de demanda, ela vai deslocar para cá, ó, tá? As pessoas estão dispostas a pagar mais caro por maior quantidade, porque agora é mais fácil comprar, tá bom? O preço do carro está mais caro. Opa, a sua demanda cai para baixo, ó. Então agora as pessoas estão dispostas a pagar menos em menos quantidade, porque o carro está mais caro, tá? Então, a curva de demanda pode deslocar para cima infinitamente, para baixo infinitamente. A curva de oferta pode deslocar para cima infinitamente, para baixo infinitamente. Como que desloca a oferta? O preço do seu insumo, do aço que você utiliza naquele carro está mais caro. Opa, a sua oferta vai ser menor, porque você vai conseguir produzir menos. Está mais caro o seu insumo, vai cair para cá. Opa, o preço do insumo reduziu, eu consegui uma promoção muito boa lá para produzir mais carro, mais barato. A sua oferta vai aumentar, a sua curva de oferta aumenta. Tudo bem? E aqui, os modelos de formação de preço são essencialmente análise de equilíbrio geral e equilíbrio parcial. Então, já estou falando para vocês, preço e mercado, como que o mercado funciona, como que a gente constrói preço, oferta e demanda, e equilíbrio de mercado. Então, a gente tem duas teorias, que é equilíbrio parcial e equilíbrio geral, que faz essa formação de preços, né? Porque a gente está falando ainda de formação de preço e mercado. O equilíbrio parcial, o que o equilíbrio parcial trata? A teoria de equilíbrio parcial. Né? Ela trata isoladamente da formação de preço de um certo bem ou serviço, sem levar em consideração as possíveis relações de impactos com outros mercados. Por exemplo, o mercado do papel e da madeira. Olha, a madeira está mais cara. O papel vai ser mais caro porque o papel ele vem da madeira. Só que a madeira também está impactando no preço da construção de móveis, da loja de móveis. O equilíbrio parcial está preocupado com a loja de móveis? Não. Você trata isoladamente da formação de preço de um determinado bem ou serviço. Você está falando do seu mercado de papel, a elevação no preço da madeira elevou o seu preço do papel. E o preço do móvel? Você não está nem aí para isso. O equilíbrio parcial fala de uma coisa impactando uma coisa. Tá? O equilíbrio geral, que é o que faz mais sentido até na nossa cabeça, pressupõe a dependência de todos os produtos, tratando do interrelacionamento dos mercados, que é o que faz muito sentido para a gente, né? Variações de preço que ocorrem influenciam outros mercados. Petróleo. O petróleo aumentou. O que ele influencia? Tudo, né? Plástico, diesel, gasolina, infinitas coisas, tá? Que a gente usa petróleo como matéria-prima. Então, essas duas teorias são teorias de formação de preço,
Só que a mais usualmente aceita é a de equilíbrio geral, né? Porque o preço de um insumo ela afeta todos os mercados que utilizam aquele insumo. Tudo bem? Bom, gente, dúvida sobre a aula de hoje, pode mandar um e-mail para mim, que o meu e-mail está aí. Não deixem as dúvidas acumularem. Até coloquei o meme do gatinho tristinho aqui, ó. Não deixem as dúvidas acumularem. Tire suas dúvidas no horário de atendimento que eu passei para vocês no plano de aula, que está no cigarro. Fique em dia no conteúdo. Terminou a minha aula, vai para o livro, faz o fichamento do assunto até onde eu cheguei hoje, tá? Faz o fichamentinho, vai estudando, vai refletindo sobre aquilo, discute com o namorado, com a namorada. Não, pô, vamos falar de formação de preço aí, oferta e demanda. Pô, é um papo mó legal. Tá bom, galera? Bom, agradeço pela atenção de vocês, até a próxima aula. Essa aula será postada no Cigar e no YouTube. Eu vou mandar o link para vocês, tá? Porque agora eu sou youtuber. Brincadeira, eu só posto aula lá. Vou parar a minha apresentação aqui. O meu computador é meio a lenha, então esse finalzinho de aula aí demora, tá? Parar a apresentação. Vou parar a aula, vou parar de gravar a aula e ela será enviada para vocês, tá? Tchau, galera. Até mais. Fiquem com Deus.